Então, hoje a gente está aqui com a nossa convidada especial, a Samara, fundadora do Geneuro, lá na USP, é o grupo estudantil sobre neurologia veterinária, da USP Pirassununga, né, Samara? Isso. Na USP de São Paulo tem outro, mas eu sou da de Pirassununga. Você que fundou, né? Quer contar um pouquinho do que é o Geneuro? Isso. Então, o Geneuro é um grupo de estudos, né, em neurologia veterinária. Ele surgiu da necessidade de alguns alunos de se aprimorarem nessa área. É, Aí eu tomei a iniciativa, fui atrás de criar. Agora a gente desenvolve um trabalho aí junto com um grupo de terapias integrativas da USP e a gente faz pesquisas e tudo mais nessa área aí da neurologia. Que massa! A neurologia tem diversos segmentos dentro dela, né? E Tem nosso sim. papo hoje é sobre epilepsia, convulsão, se existe diferença entre epilepsia e convulsão, se o cachorro epilético convulsiona ou não convulsiona, e aí a Samara vai tirar todas essas nossas dúvidas. Acho que a primeira pergunta já é essa, né? Existe diferença entre epilepsia e convulsão, ou é a mesma coisa, ou são coisas distintas? Na verdade, existe, porque epilepsia é a doença crônica que leva a diversos quadros de crises convulsivas. Uma crise convulsiva e uma crise epiléptica, ambas são sinônimos. Então, assim, a pessoa mais comum vai falar convulsão ou crise convulsiva, e a gente mais da área acadêmica, a gente vai usar a crise epiléptica. Mas, assim, nem toda crise epiléptica necessariamente vai ser uma epilepsia. Como eu disse, para ser diagnosticada epilepsia, essas crises têm que ser recorrentes. Ah, elas têm que ter uma frequência maior para considerar uma epilepsia. Sim. Legal saber isso. Como que acontece no cérebro do cachorro a hora que ele está convulsionando? O que acontece com eles? Durante a convulsão, o que acontece é um período de comportamento anormal do cérebro causado por uma descarga elétrica descontrolada. Então, como a gente sabe, o cérebro ele funciona através de impulsos nervosos. E esses impulsos são todos certinhos, todos regradinhos. Quando acontece algum impulso que ele é descontrolado, isso leva a um descontrole cerebral, que é a convulsão. E aí, essa descarga elétrica descontrolada, ela pode ser tanto metabólica, né, que é um fator do próprio metabolismo do animal, pode ser por desordens hormonais, podem ser neurotransmissores cerebrais, e também podem ser fatores físicos, como pancadas, quedas e tudo mais. Um choque, por exemplo, também poderia causar uma Pode, com certeza. convulsão. E a alimentação também, né? Porque se ele estiver comendo uma alimentação desregrada e não balanceada, ele pode entrar em um estado hipoglicêmico e também vir a ter uma convulsão. Sim, a hipoglicemia é uma das possíveis causadoras de uma convulsão reflexiva, né? Que é a convulsão reflexiva, o que que ela é? Ela é em resposta a algum estímulo que está acontecendo com o animal. Então, a hipoglicemia é um desses grandes fatores nutricionais e a deficiência de tiamina na dieta, que é uma coisa que ninguém presta atenção, também pode levar a um quadro convulsivo. Ai, me explica o que é tiamina, que agora eu já fiquei interessada em saber. Então, a tiamina é uma vitamina do complexo B e, assim, ela é completamente necessária para o funcionamento cardíaco. Só que, assim, nosso corpo está todo interligado, né? Então, querendo ou não, quando você afeta uma coisa, você acaba afetando tudo. Com certeza. Vamos lá, a gente só fez 2 perguntas até agora. Tipos ou graus diferentes de convulsão? Está todo mundo querendo subir no colo, peraí. Esse é o Sim. Mykonos. Ai, que lindinho. Existem vários tipos de convulsões, né? E elas são geralmente classificadas de acordo com os espasmos musculares e o nível de consciência do animal. O tipo mais comum de convulsão que a gente conhece são chamadas tônico-clônicas, que são aquelas convulsões em que na fase tônica o animal ele perde a consciência e na fase clônica ele começa a ter aquelas contrações musculares. Então é aquela comum que a gente conhece, que o animal ele cai e começa a ter tremores pelo corpo. E ele Só pode que ter as duas também juntas, tipo, uma sequência da outra.
Sim, a tônico-clônica ela é sequencial. Acontece primeiro a falta da consciência e depois o espasmo muscular. Só que também existem mais dois tipos de convulsão, que são as convulsões focais, que é quando essa descarga elétrica cerebral ela acontece num lado só do cérebro. E Ah, isso acaba fazendo com que só uma parte do cérebro convulsione. Essas convulsões, legal. elas vão afetar só um lado do animal, que é só o hemisfério que foi afetado. Então, isso vai causar a contração de apenas alguns músculos, que geralmente são os faciais e da mastigação. O problema dessa convulsão é que ela pode evoluir para uma tônico-clônica. Então, ele começa convulsionando só uma parte e evolui para o corpo inteiro. E a convulsão mais rara que tem é a tônica, que é a que o animal só perde a consciência, né? Não tem espasmo muscular, ele só fica ausente. A gente chama, conversa e ele não responde. Isso pode acontecer por uma convulsão. Nossa. Então, a gente já falou que todo pet que tem convulsão não necessariamente é um epilético, né? Existem tipos diferentes de epilepsia? Existem dois tipos mais comuns de epilepsia. A primeira é a epilepsia idiopática. É a epilepsia que ela pode ter causa genética ou causa desconhecida. A outro tipo de epilepsia é a estrutural ou sintomática, que é a epilepsia que as crises convulsivas são provocadas por doenças cerebrais como hidrocefalia, tumores ou até mesmo algumas doenças infecciosas. Então, esses vai ser os tipos mais comuns. Geralmente a epilepsia idiopática é a mais complicada, né? Por ela ter esse fator genético aí, ou desconhecido, e é a que a gente aí tem mais probleminhas. Ah, porque a gente não ter o fator genético, tipo, não saber se é fator genético, não conhecer a história pregressa, ajuda muito a não conseguir fechar o diagnóstico, né? Eu vou contar Sim. um caso que a gente teve aqui em casa, e é assustador a gente ter um cachorro que pode vir a convulsionar, a gente já fica sempre alerta. O Mykonos descobriu um problema muito grave de coluna, ele tem uma aproximação de todas as vértebras, e algumas vértebras já não têm espaços mais, né? Então ele deve sentir muita dor, mas ele sente dor a ponto de chegar a ter uma convulsão leve, que foi o que o médico veterinário me explicou. Ele não perde a consciência, ele só trava, e aí ele dá uma patinadinha para trás e trava completamente, e leva, tipo, 10, 15 segundos para ele começar a conseguir relaxar, e mais uns Nossa. 15 minutos para ele ficar 100% de novo. Então, ele muda de comportamento, ele começa a procurar canto, eu já sei que ele está com dor. E geralmente o canto olhando para mim. Para avisar, né? Dor com dor. Socorro, olha aqui para mim. Então, assim, hoje a gente já sabe, mas as primeiras foram assustadoras. Ele toma um medicamento natural, o óleo de canabidiol. A gente vai ter uma palestra com uma veterinária especialista em CDB, em óleo de canabidiol. Então, a gente vai falar mais do óleo de canabidiol lá para frente. Vamos voltar aqui para o nosso papo de convulsão, contar a historinha do Mykonos, porque realmente é assustador. Sim, vários fatores, né, podem levar a uma crise convulsiva e isso é horrível. Com certeza. E existe alguma raça que tem mais predisposição? Existe a epilepsia idiopática. Assim, todo animal de qualquer raça e qualquer espécie que tenha um cérebro está suscetível a ter uma crise convulsiva. Só que algumas raças têm esse fator genético. E as raças que são comprovadas que são mais suscetíveis a ter a epilepsia idiopática são os Beagles, pastores alemães, pastores belgas, Dachshund e o Greyhound. Então, o que acontece? Esses são os animais, assim, que a gente tem que ter atenção máxima numa crise convulsiva, porque tem uma chance maior de ser epilepsia idiopática. Agora, nos últimos anos, tem algumas raças que vêm apresentando uma taxa maior de crises e que a gente está estudando ainda, a academia ainda está buscando mais detalhes sobre isso, mas que a gente suspeita que também possam ser raças atreladas à epilepsia idiopática, que são algumas raças muito comuns aqui no Brasil, inclusive, que é o Golden Retriever, o Poodle miniatura,
o labrador, o schnauzer, husky siberiano, o cocker, São Bernardo, boxer e o Lhasa Apso. Então, todas essas raças que eu falei, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, com uma crise convulsiva, porque eles têm aí esse histórico da raça mesmo de ser mais suscetível. E é engraçado, né, porque a gente está falando de raças que cada vez estão tendo melhoramento genético através de cruzas, ou seja, está cada vez especiando mais, deixando a raça mais pura, né? Sim, e o problema disso, né, é justamente aí esses genes que ficam cada vez mais próximos e cada vez mais dominantes. O nosso vira-latinha tem menos chance, então. Ah, sim, com certeza, eles são fortes. E gatos também, a gente tem uma diferença de raças, tem raças que têm mais tendência por serem mais puras, ou todos são mais ou menos igual. Então, a epilepsia em si em gato já é menos comum, né? Então, não existe um consenso ainda sobre as raças mais predispostas, mas o que a gente sabe, assim, sobre gatos é que eles têm uma síndrome específica deles, que é a chamada síndrome de Tom e Jerry. É um nome até bem engraçado. É uma síndrome que foi descoberta há poucos anos, né? E ela ainda está sob estudos, mas ela é chamada uma convulsão audiogênica. E o que acontece nessa convulsão audiogênica? Elas são crises convulsivas reflexivas. Então, o que acontece? Ela vai ser o reflexo de outra coisa. E o que é essa outra coisa? São estímulos sonoros, ou seja, um barulho que ele vai ser muito agudo, Tá. sons mais agudos e repetitivos tendem a desencadear reflexões audiogênicas nos gatos que possuem essa síndrome de Tom e Jerry. Então, o que acontece? Às vezes, aquele sininho que fica ali na coleirinha do gato, se o animal for um portador da síndrome, ele pode ter crises convulsivas por conta desse barulhinho repetitivo e agudo do sininho. Então, é muito importante, assim, tirar o sininho da coleira dos gatos, porque além disso ser um fator estressante, você ainda está correndo risco aí dessa síndrome de Tom e Jerry. Caracas, então, assim, o sininho, ele é ruim em diversos casos, porque ele, além de mexer, pode gerar uma convulsão se ele tiver essa síndrome, ele tira totalmente o silêncio do gato, que ele tem essa mania de andar, caminhar silenciosamente para não ser descoberto o tempo inteiro, ou seja, você está quebrando um parâmetro natural da espécie, um comportamento natural dele. Isso também pode causar síndromes vestibulares neurológicas, viu? Porque, assim, justamente o comportamento do gato é silencioso, é de predador. Então, o que acontece? Esse barulho, cada vez que ele se movimenta, leva um sinal de estresse para o cérebro do animal. E o que o cérebro faz? Ele desativa a audição do gato para evitar essa fonte de estresse constante. Então, isso pode acabar levando a uma surdez no animal, tanto quanto causar síndromes vestibulares e alterações vestibulares por conta de reflexões do estresse do animal mesmo. Vira um estresse crônico, né? Sim. Tá, do sininho, assim, porque eles vão se estressar e vai mexer com a cabecinha deles. Então, gatinhos, nada de sininhos, nada de barulhos. Especialmente para animais geriátricos. Os gatos mais velhos, eles têm maior predisposição a desenvolver essa síndrome. Essa síndrome, o animal não nasce com ela, ele desenvolve. Então, assim, você me perguntou se tem alguma predisposição de raça. Não tem, nem de raça, nem de sexo, mas é importante salientar que animais geriátricos não devem ficar expostos a sons agudos, em frequências mais agudas assim, e repetidos. Como que eu identifico se ele está convulsionando ou não? A convulsão, ela tem 4 fases. A primeira é a que a gente chama de pródromo. Nessa fase, é a que vai anteceder a convulsão propriamente dita. Então, o animal ele vai começar a ficar desorientado e, por conta dessa desorientação, ele acaba ficando mais compulsivo e agressivo. Ele vai começar a andar desorientado pela casa. Se você chegar perto, ele pode te atacar, por conta que o cérebro dele não está funcionando corretamente, ele não vai conseguir
diferenciar você, ele não vai saber que você é você, ele está desorientado. Então, a reação dele vai ser atacar. Em seguida, a gente vai ter a fase da convulsão propriamente dita, né? Que é a segunda fase que a gente chama de ictus. Geralmente, o animal nessa fase ele vai deitar de lado, vai esticar as patinhas traseiras, inclinar a cabeça para trás e ele vai perder a consciência e começar a fazer movimento de pedalada com a patinha de trás ou flexões musculares assim repetidas, porque é aí que ele vai estar convulsionando mesmo. Então, sempre perceber isso. A última fase, assim, é o que a gente chama de pós-ictus, né? Que é quando acaba essa fase da convulsão em si. E aí o animal ele já vai levantar, mas ele vai ter alguns movimentos de mastigatórios, ele pode ter tiques faciais, assim, ele pode ter dilatação na pupila e pode se urinar e defecar, perder essa capacidade de urinar e defecar. Então, assim, essa fase, assim, da convulsão mesmo, ela costuma durar 2 minutos. Agora, o pós-ictus, ele pode chegar a durar dias. E ele acontece logo depois da crise. E, assim, dependendo de como foi a crise, pode ter algumas sequelas temporárias no animal, que são sequelas desse pós-ictus, que podem ser uma cegueira temporária. Às vezes ele vai começar ficar andando em círculo por alguns dias, ou apresentar algumas outras alterações comportamentais mesmo, que são comuns dessa pós-convulsão. O vômito também pode acontecer na pós-convulsão, né? Pode. E esse controle, né, da defecação e da micção também pode ser perdido. Porque deve mexer com toda a musculatura deles também, né? Eles travam, soltam, relaxam. Sim. Judiação. Dói na alma quando acontece. Graças a Deus, a do Mykonos é uma coisa bem leve, ele não perde a consciência, ele só deita, dá uma tremidinha e já relaxa. E volta. Graças a Deus. Só que as primeiras, para mim, foram... assustadoras, né? Para mim, durou uns 15 minutos. Porque é muito assustador e parece que é muito tempo. E, na verdade, às vezes são alguns segundos. O Sim. passou de 30 segundos depois que eu comecei a contar, né? E aí ele já entra nessa fase de pós, que é muito rápido. Rolou a travada, você sente que ele dá uma relaxadinha e ele ainda continua... Você sente que ele está travado, mas ele está completamente consciente, já começa a lamber o lábio, assim, bastante. Já começa a piscar bastante. E é muito engraçado que a temperatura pode elevar muito, né? No começo, eu estava com essa temperatura quente, então eu molhava uma toalhinha e colocava nas patinhas para tentar regular essa temperatura dele. Então, hoje eu sei que nem preciso disso, mas as primeiras vezes a gente fica muito assustado de verdade, assim, é complicado. E o que a gente deve fazer no momento que a gente identifica que o nosso cão está convulsionando? Então, você vai deixar o animal ali deitado. Agora passou uma moto aqui. Você vai deixar o animal deitado de lado, né? E você vai pegar algum objeto acolchoado para colocar debaixo da cabeça dele. Pode ser um travesseiro, uma camiseta, qualquer coisa que você tiver ali, puder fazer um acolchoadinho para ele não bater a cabeça durante a crise. Evitar de deixar o animal em lugares altos que contenham beiradas, como sofás e camas, porque ele pode cair, que ele vai estar tendo essas contrações musculares, então é bem perigoso. E não colocar, assim, situação nenhuma, a mão dentro da boca do cachorro, do animal, porque ele pode vir a morder, porque ele está sem esse controle, né, dos músculos faciais. Então, não colocar a mão, nem nenhum tipo de objeto que ele pode vir a engolir e se engasgar. A maior parte das crises convulsivas dura aí, não passa de 2 minutos. Então, o ideal é só você esperar mesmo ela passar. Caso ela passe de 2 minutos, você vai ter que cronometrar ali a partir do início da crise. Caso ela passe de 2 minutos, ali dos 2 aos 5 minutos, você deve ficar já de olho para levar ele no veterinário depois da crise. E se passar de 5 minutos a crise, o ideal é você chamar um veterinário mesmo, porque a partir dos 5 minutos... pronto-socorro, né? Enfiar o bicho no carro e vai para um pronto-socorro. Sim, o ideal mesmo é se conseguir chamar em casa melhor para não deslocar esse animal, né? Mas dar socorro para ele, porque a partir dos 6 minutos a gente entra aí numa fase perigosa que pode dar morte cerebral para o animal.
Era a próxima pergunta, se pode levar à morte. Eu, geralmente, eu ponho o Mykonos em cima do sofá, encosto ele na almofada, com as costinhas na almofada, fico com os braços assim em volta para ele não... Mas eu fico junto, né? Uhum. Eu sento no chão para ficar falando com ele com um tom bem fraquinho. Então, eu sinto que ele volta um pouco mais rápido quando eu fico calma. Sim. E parece que eu passo uma calma para ele e ele dá uma relaxada. E eu acho isso muito louco, porque se minha mãe... Ai, meu Deus, que coisa... Ele veio visitar aqui. Tá vendo? Ele também quis aparecer, o Mykonos e a Antônia. E quando a minha mãe fica muito nervosa, né? E com razão, até porque ele mesmo tendo uma crise, ele nunca deixou a minha mãe pegar ele no colo. Aí ele é um cachorro que assim, só eu pego no colo e ponto. Ele não deixa ninguém pegá-lo no colo além de mim e do meu sobrinho. Então, se ele Ah, tiver ele tem confiança em vocês, né? se ele tiver tendo crise e minha mãe estiver sozinha, geralmente minha mãe deita no chão com ele, põe a almofadinha na cabeça, só que ela não pode tocá-lo. Ele tenta se debater, porque ele não perde a consciência, né? E comigo já é diferente, eu já ponho ele no sofá deitadinho, eu começo, a mamãe tá aqui, mamãe não vai te abandonar, e começo a falar bem baixinho. Ai, que bonitinho. Eles sentem, né? Faço dou umas esticadas, dou uma massageada na coluna, porque eu sei que o problema dele é dor na coluna. Então, eu dou uma massageada bem de leve, e aí ele já volta. É bem rápido. O pós-crise é um pouco mais longo. Quando está muito frio, ele demora mais a voltar. E aí põe aquecimento, põe bolsa de água quente, que aí ele sente fraqueza muscular, né? Porque trava muito. E ele não deita de lado. Não, nossa. Ele encolhe as patas da frente e deita assim e joga o pescoço para trás. E eu que ponho ele de lado, geralmente. Sim, cada caso é um caso, né? E a gente tem que analisar e se adaptar àqueles momentos do seu bicho, né? Com relação a tratamentos, a gente sabe que existem diversos medicamentos no mercado, a gente não vai falar de medicamento, mas existe tratamentos assim que tem dado mais resultado, que tem... Você fala, olha, cara, essa linha de tratamento, essa linha de raciocínio para um cão que, por exemplo, tem o fator genético, está indo melhor, essa daqui, ó, tem coisas novas no mercado, o que tem de novo? Como a gente age nessas horas? Como você já deu um spoiler aí, né? O tratamento mais novo que a gente está tendo atualmente é com o canabidiol, realmente. Só que esse ainda é um tratamento em ascensão. Nem todos os médicos veterinários possuem conhecimento e nem todos são adeptos desse tipo de tratamento. Então, o tratamento mais comum para uma epilepsia idiopática seria realmente o uso de anticonvulsivantes, como os barbitúricos e os benzodiazepínicos, né? Mas, assim, esses são apenas para os animais que apresentem uma epilepsia sintomática, ou seja, que ocorram 2 ou mais convulsões no período de 6 meses. Ou em casos em que ele possa ter uma convulsão só, mas que tenha efeitos pós-convulsão muito severos, como a cegueira ou uma agressividade muito exacerbada. Então, nesse caso da epilepsia idiopática, realmente o tratamento são os anticonvulsivantes. Mas, assim, as crises que são resultantes de desordens cerebrais estruturais, elas vão ter outros tipos de terapias que vão variar dependendo da doença. Em crises de origem extracraniana, por exemplo, no caso de animais intoxicados que possam vir a ter uma convulsão, a gente vai tratar a causa dessa convulsão. Então, assim, o anticonvulsivante ele vai ser só para aquele animal realmente diagnosticado com a epilepsia. Se for uma questão estrutural, a gente pode vir a fazer uma cirurgia de correção. Tem também, a gente pode usar algumas terapias adicionais, como acupuntura, ozonioterapia, a gente pode fazer esse tratamento Mykonos faz assim, tudo alternativo. Isso. Faz acupuntura, faz cromoterapia. A gente vai entrar na ozonioterapia, essa daí ainda não estou fazendo, mas porque eu tenho que aliviar a dor dele, a gente sabe que ele sente dor, né? E não tem dor, não terá crises.
O óleo de CDB é muito legal porque ele desinflama, e ele também evita as convulsões. Depois que ele tomou, já vou dar o spoiler aqui para vocês, que eu acho que vocês estão curiosos, ele toma há 2 anos já o óleo de CDB, tá? Toma 1 a 2 gotinhas por dia. Vamos supor que ele teve uma pré-crise, ele deu sinais que ele ia ter uma crise e não chegou até a crise, tá? Aí eu dou 2 gotinhas durante 5 dias. Não teve nada? Baixo para 1 gotinha, aí ele fica 1 gota direto. Teve uma crise, 2 gotinhas durante 5 dias, depois eu baixo de novo. Então, a gente conseguiu chegar nesse equilíbrio para ele de até 2 gotas dia, e durante a crise ele toma mais 1 gota. Mas é assim, eu brinco que é a gota do milagre. Mas não dá tempo de pingar a gota na gengiva dele. Pingou, já faz assim. Ai, que bom. Não tem nem o pós-crise, sabe? Então, o Mykonos, ele chegou a ter 8 convulsões em uma tarde. Caramba! Muita dor, foi assustador, assim. Eu filmava falando com o veterinário dele vindo da praia para resolver. Foi uma loucura. Começamos o CDB, ele foi uma semana, assim, tendo crise praticamente diária. Ele ficou 1 ano sem crise. Sem crise. Legal. Mas a gente ficou 1 ano trancado dentro de casa também, né? E foi em plena pandemia. E ele tá assim, ele tá ótimo hoje. Ele, de vez em quando, pula do sofá de mau jeito. Mas pulou do sofá de mau jeito. Deu 10 minutos, ele tá escondidinho no canto, pode ter certeza que ele tá com dor. E aí é onde eu já corro dar um remedinho de dor, ou já dou uma gotinha do óleo, e aí não chega a ter a crise. Porque eu sei antecipar isso, né? Mas quem não sabe, gente, é muito complicado. Até você descobrir quais são os comportamentos do seu cachorro ou do seu gato antes da crise. E a sorte é que Você é pego de surpresa, né? E a sorte é que eu estou dentro de casa com eles por conta da pandemia. E você imagina, a gente descobriu tudo isso um pouco antes da pandemia começar. Mas Nossa, complicado, hein? agora em outubro completa 2 anos que ele toma o óleo. Então foi assim, foi bom porque hoje eu sei identificar os sinais, eu sei que eu não posso deixar ele num hotelzinho sem supervisão, eu sei descrever como é que ele age antes de acontecer a crise, se eu tiver que deixar alguém cuidando dele por 2, 3 dias, que é no máximo que eu fico longe deles. Então, assim, é importante a gente conhecer o comportamento dos nossos pets, né? Sim. E toda essa parte comportamental pode vir a afetar a parte neurológica deles, né? Um cachorro que Sim, são diretamente ligadas. Um cachorro que é muito frustrado, que ele pode começar a vir a desenvolver problemas neurológicos, além dos problemas físicos e comportamentais, né? Os físicos são as lambeduras, os automutilação, né? Realmente, esse estresse, ele vai, na maior parte das vezes, causar alguma manifestação neurológica do animal. Eles estão, assim, diretamente ligados. Como fizeram agora uma pesquisa recente, né, que o estresse agudo, que é aquele estresse que acontece uma vez e nunca mais acontece, ele é benéfico. Então, assim, as pessoas falam, eu não quero dar esse bonequinho recheado, esse brinquedo recheado, que estressa meu animal. Não, ele vai gerar um estresse agudo, que vai fazer o quê? Vai soltar um pico de adrenalina no corpo do cachorro, vai trazer um monte de coisas novas, e aí isso melhora até a imunidade deles, né, que já está provado cientificamente. Agora, o estresse consecutivo, aquele cachorro que fica o dia inteiro, o cachorro que está trancado dentro de uma gaiola que não consegue se mexer e está estressante ali, ou o animal que está em barulho o tempo inteiro, isso sim vai causar problemas crônicos que podem evoluir para uma convulsão, uma epilepsia, podem evoluir para diversas doenças. A gente está falando de neurologia aqui, mas pode evoluir para muita coisa, né? Sim. E a nossa ideia é sempre trazer com conteúdos como esse que a Sá trouxe hoje para a gente. Sá, estou muito feliz de você estar aqui com a gente.
Obrigada. Mas teremos mais aí, qualquer novidade que tiver, pesquisa que vocês estiverem fazendo, pode trazer, que a gente adora mostrar isso para todo mundo aqui. E a ideia é a gente sempre equilibrar, né, essa parte comportamental com a parte física, vamos falar da veterinária, a parte biologia com a parte veterinária. Eu brinco, quando eu escolhi a minha profissão, foi porque eu trabalho com veterinário, e eu falava assim, cara, eu quero trabalhar com vida, não quero trabalhar com doença. Eu quero prevenir antes de chegar em você, entendeu? Meu trabalho é chegar em você. Pô, meu trabalho não rolou, tem que chegar no veterinário. Então, a minha ideia é sempre essa, é tratar o bem-estar e a saúde antes de virar uma coisa crônica. Então, Com certeza. A prevenção é o melhor remédio, né? E através do comportamento, sempre. Então, a gente vai sempre respeitar o indivíduo, respeitar o que cada um deles fazem. Estou muito feliz. Sim. E é isso, gente. A gente sempre quer trazer coisas legais para vocês, novidades, conhecimento, que eu acho que é o mais importante. A gente só cuida quando a gente conhece melhor. E quanto mais a gente Sim. sobre os nossos cães, nossos gatos, nossos amados animais, cachorros, aves, passarinho, porquinho da Índia, a gente tem de todos os seguidores aqui. Então é isso, gente. Segunda-feira que vem a gente tem live também com o Dr. Daniel, do Raio X Vet, que é um centro de diagnóstico incrível aqui em São Paulo, e ele preza muito pelo bem-estar durante o exame. Ele trabalha com reforço positivo durante o exame. E a gente vai falar um pouquinho disso. Bacana. Bem legal. Tá bom? Sá, muito obrigada. Boa sorte no evento de quinta a sábado aí. Aprenda bastante e vem trazer as novidades para a gente depois. Com certeza. Está A sempre gente convidada. Aí tá fechada com a Pricompete. Vamos fazer esse trabalho aí, mostrar para a nossa população as novidades na área da neurologia e tudo mais. Eba! E é isso. Muito obrigada. Fico muito feliz de ter sido convidada. Beijo!